As justificativas de Davi. Texto básico, Salmo 73. Vamos ler? Vamos começar logo comentando. Salmo de Davi. Alguns acham que este salmo foi escrito por Davi com uma forma de cântico ou de poesia. Outros acham que foi com uma forma de proféticas, mas foi escrito por Asaf, de uma forma ou de outra, porém foi endereçado a louvar a Deus. Começa com reconhecimento, começando por um reconhecimento da soberania e bondade divina para com os filhos de Israel. E isso nos leva a crer que Davi se encontrava muito confuso, passando por muitas dificuldades, e usou muito esse salmo. Ele mesmo reconheceu seus deslizes, ainda mesmo que fosse momentâneo. Com nós também não seria muito diferente nos dias atuais. Quando somos atacados por problemas de difíceis soluções, as primeiras coisas que passam pela nossa cabeça é procurar um meio de resolver, seja da maneira que for. Caso eles não vierem, surge algum desespero, começamos a procurar alguns culpados, daí começa a perda da paciência, a esperança e, consequentemente, também a falta de fé pode acompanhar nesse processo, que é a primeira coisa a ser abalada. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 em diante, é todo o capítulo. Todos esses capítulos estão uma lição notória para qualquer espécie de fé e de testemunhos a alcançar. Tanto pelos antigos como pelos atuais, viveram esse grande exemplo de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 12, que diz: portanto, nós, que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunho, deixamos o pecado que muito de perto nos rodeia. Então vamos olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé, deixando todo o embaraço para trás, e vamos à carreira que nos está proposta. A exemplo de um atleta que se despide das roupas pesadas e põe apenas roupas leves para não lhe atrapalhar na corrida, ou seja, na maratona muito conhecida por nós no dia de hoje. E deixamos assim todas as coisas que possam atrapalhar a corrida para Jesus. Foi assim com vários testemunhos antes de nós, como por exemplo, a começar pelo próprio Davi, quando matou Golias, um opressor que ameaçava constantemente o reinado de Saul pelos filisteus. Todas as causas têm que ter um começo, um meio e um fim. Davi, com toda a sua bravura, suas bravuras, mas não ficou impune diante de Deus devido a seus variados deslizes na vida. Quando um cristão peca, é fácil punir, como suspensão, pôr no banco, como é a linguagem popular das igrejas, tira-lhe o direito de participação da ceia do Senhor, que é uma intimidade entre você e Deus. E por isso ensinou Paulo que nós devemos examinar nós mesmos e não ser examinados por ninguém, e assim comer deste pão e beber deste cálice, chegando até mesmo a excluir, que é o pior, querendo ficar até no lugar de Deus. Nós sabemos que quem quis ficar no lugar de Deus, aonde foi parar com seus anjos? Satanás. Perdeu-lhe o privilégio e o direito de ser anjo, fornecedor de luz, para ser o príncipe da treva,
fornecedor de treva. Agora, atacar o efeito, a causa pelo efeito, aí é que está o problema. E atacar o efeito não é difícil. O problema é atacar a causa. Para obter esse efeito desejado e satisfatório, se atacarmos só o efeito, não é de bom agrado para o Senhor. É apenas um paliativo periódico, que na linguagem popular é tapar o sol com a peneira. O certo é descobrir aonde está a causa do pecado, do problema e o problema para ser resolvido. Aonde esse irmão pecou, por que ele levou ele a fazer isto. Vamos cuidar desses problemas, mas tudo com amor. A exemplo de Jesus na parábola das 100 ovelhas, ao contar ao pastor contar as 100, faltava uma. E aí o pastor foi lá, diligentemente foi buscar a ovelha que estava perdida. Outro exemplo, a dracma perdida que a mulher perdeu, foi procurar até encontrar, mas sempre com amor. Agora, agindo assim, facilmente, facilmente para aplicar o perdão e nunca a punição como fazem. Aí vem o si da vida. Cremos em Jesus, somos salvos pelo seu sangue, somos remidos dos nossos pecados, mas aí vem o problema. Se não fizer isso ou aquilo, segundo as ordenanças da igreja, podemos perder a salvação e ficamos fora da vinda de Cristo. Parece que somente Jesus não é o suficiente para nos levar a Deus. Irmão, nossa salvação depende totalmente de Jesus e não de isso ou daquilo que eu faço ou que deixo de fazer. Só o Espírito Santo que nos convence de pecado. Homem nenhum é capaz de fazer isso. Outro grande testemunho a ser focalizado é a própria nação de Israel, que em toda a sua história sempre deu a volta por cima. Foi escravizado no Egito, nos tempos de Faraó. Devido ao crescimento deste povo, foram condenados à extinção, matando todas as crianças, homens, vindo pela própria parteira, a fim de extinguir esse povo. Mas Deus levanta um líder chamado Moisés, também dessas crianças que estavam na mesma situação, e Deus, Jeová, atuou severamente, livrando esse povo com sua forte mão. Todas as profecias, desde Adão até o dia de Cristo, apontavam para a frente, a morte, sofrimento, ressurreição de Cristo. Depois da morte e ressurreição de Cristo, passaram a apontar para trás, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Isto quer dizer que as profecias se centralizaram e continuam centralizando em Jesus como cristocêntrico, ou seja, o centro de tudo e de todas as coisas. Não existe testemunho maior do que esse da ressurreição de Cristo, que nem mesmo a morte foi capaz de lhe deter no túmulo. Agora, voltamos ao início, no Salmo 73. Davi lê o Salmo e reclama e se lamenta com a situação que estava vivendo. Descobre descobre o que significa 2 pesos e 2 medidas, que é difícil esse conceito bilateral. Davi, com seus deslizes e tropeços, quase seus pés escorregam, por se tratar das confusões que ele não estava entendendo. Não estava entendendo nada. Confessa ainda que por pouco não caiu, por pouco não escorregou. Isso seria muito pior. E demorou muito para que ele entendeu isso, porque ele sentia inveja dos homens ímpios
e ficava olhando das suas prosperidades. Então, com isso, ele tinha dificuldade de entender. E aí, então, começou a ver coisas estranhas com relação ao justo e injusto. Vendo muita prosperidade dos ímpios, começa a sentir inveja deles, lamentava muito, como dizia ele. Hoje notamos muitas prosperidade entre os ímpios. Tem muitos que sentem inveja, até mesmo os crentes, sentem-se injustiçados por não terem tudo o que querem, por não terem tudo que querem e que desejam. Temos que entender que a inveja de Davi não levou a lugar nenhum, a não ser o reconhecimento da sua fragilidade. Quantas vezes começamos a orar e pedir a Deus bênçãos financeiras, pedir saúde, que Deus nos abra essa ou aquela porta, muitas outras coisas, e nada acontece. E o que vem a ser isso? Deus nos abandonou? Estamos caminhando errado? Nada disso. Não passa de fruto do desespero. São muitas perguntas sem resposta. Cabe nós a saber como conviver com isso. E perguntamos a nós mesmos, por que essas coisas acontecem comigo e aquele ímpio que zomba e de ter o grande nome, isso era a forma como Davi estava vendo, e não são atormentados, nem amolestados, vivem saudável com saúde, mesmo com toda a soberba. E assim Davi se lamentava. Ele estava fora de direção, Davi, fora da direção de Deus. Eu diria até que não, mas porém estava sim, com uma visão distorcida e equivocada. E veja, Davi, em seus lamentos, estava vendo o ímpio. Veja como Davi estava vendo o ímpio em seus lamentos. No Salmo 73, a partir do versículo 7, ele vê como se comportavam os injustos e ele viu que o pecado lhe brotava a gordura. Isso era o injusto. Seu coração transbordava em seus projetos. Tudo que fazia dava certo. E zombava maliciosamente de Deus. Assim Davi estava vendo os ímpios. E depois de ver tanta injustiça e injúria, o que nada lhe acontecia, bem tranquilo eles estavam, porque nada acontecia com eles, acumulando riqueza. Então entendia ele que era inútil conservar o coração puro e lavar as mãos na inocência. Isto ele queria dizer que deixo de isso. Isso ele queria dizer assim, deixe isso para lá, de lavar as mãos na inocência. Não vai ter jeito mesmo, isso pensava Davi. Porém, olhando para si, achou injustiçado, tendo até mesmo ter isso como um castigo que Deus fazia para lhe castigar dia e noite. Então, pelo que ele achava e pelo que ele dizia, que nada adiantava servir a Deus. E nada adiantava servir a Deus. E entendia e não entendia. E perguntava sempre, por que isso? Estava sempre nessa interrogação com ele mesmo. Até quando, aí ele caiu em si. Aí depois de todos os seus lamentos, ele disse, até quando eu entrei no altar do Senhor. Aleluia. Aí está o segredo da diferença da vitória. O encontro com Deus é capaz de mudar tudo. O curso de uma história, de uma vida, de uma direção, de uma visão distorcida, de uma opinião formada. Davi, depois de muitos lamentos, caiu em si mesmo e veio como uma bomba que ele destrói todos os seus conceitos momentâneos. Então pode ver que Deus realmente é muito bom. Aí sim, ele abriu os olhos. E justo para com todos os filhos de Israel. Como está no início do Salmo, Deus é bom para com todos os puros de coração. Caído as escamas dos seus olhos, teve uma ótica totalmente diferente, podendo notar
podemos notar muito ao decorrer desse assunto. Veja, quando estamos divididos entre nós mesmos, pensamos sempre em coisas que não levam nós a lugar nenhum. Muitas confusões surgem em nossa cabeça. Jesus faz essa pergunta: por que cogitar em dois pensamentos? O que o homem planta, ele colhe. Não tem regra mais verdadeira do que esta da natureza. Quando aceitamos a Jesus, uma mudança radical ocorre em nossa vida. A Bíblia diz: aquele que mata, não mate mais. Essas mudanças. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adultere, não adultere mais. E entre muitas outras. Davi pensava que Deus estaria lhe colocando em um lugar de escorregadio para ver a sua própria destruição. Mas tudo isso foi mudança com a sua nova visão, com a entrada no altar de Deus, que está lá no versículo 17. Entrar é necessário que entrasse na presença de Deus, no seu altar, nas suas experiências, vem as mudanças para o seu prosseguimento e trajetória da fé. Então Davi começou a ver a glória de Deus, que antes via só derrota. Com esse reconhecimento surgiu a exaltação do Todo-Poderoso. Viu que, na verdade, Deus era dono dos céus e de tudo que nele há. Quando ele mesmo dizia: meu coração e minha carne se desfaleceu, mas Deus é minha fortaleza, para sempre fortalece o meu coração, é a minha porção para sempre. E afirma ainda que Deus é bom, aproximar-se dele é bom e é necessário. Irmão, quando nós aproximamos de Deus, tudo se torna mais fácil. Mas quando nos afastamos, se torna uma tragédia. É uma tragédia anunciada, sem dúvida alguma. Por isso, Paulo diz que a distância que afasta o homem de Deus, ele fica um homem natural, impossibilitado de entender as coisas do Espírito Santo e por falta de discernimento. Foi essa a razão de que Jesus disse a Nicodemo que ele teria que passar pelo novo nascimento, sem um novo nascimento sem chance. Pois essa era a condição que estava vivendo Davi antes de entrar no altar ou na presença de Deus. Quando entrou na presença de Deus, tudo foi radicalmente mudado. Foi mudada a sua visão, mudado totalmente. Começou a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Começando pelo Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja que ele já mudou de ideia. Antes é a inquietação, agora a tranquilidade. Antes era desespero, agora é alma refrigerada, tranquilo. Antes assustado, assombrado, com medo dos inimigos, agora não, temendo a própria morte, quando ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mas mal algum temeria, porque o cajado porque a vara e seu cajado está sempre em minhas mãos, estava na mão dele, estava com tudo. Pediu que o Senhor preparasse uma mesa para ele perante os inimigos, antes lhe assombrava, e que ungisse sua cabeça com óleo, e seu cálice poderia se transbordar. Só ele habitaria na casa do Senhor por longos dias. No Salmo 1 se vê uma imagem de um homem fiel, verdadeiro, temente ao Senhor. Quando ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e se afasta dos escarnecedores, e nem se senta com os pecadores, mas deposita toda a sua confiança no Senhor, e em sua lei medita dia e noite. E vai mais adiante. É comparado a uma árvore plantada à margem de um ribeirão, que as folhas não caem e dá seu fruto na estação certa. Veja, meus irmãos, como as coisas mudam.
Antes só lamento, temerosos, hoje conquistas e vitória. No versículo 4, ele diz, não são assim os ímpios. Olha, já mudou de ideia, né? Já viu que os ímpios eram diferentes. Eles serão como o moinho que o vento espalha. E eu pergunto, aonde está a arrogância dos ímpios antes visto pelo salmista? E concluiu, o ímpio não subsiste o juiz, e nem o pecador a congregação do justo. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Meus irmãos, o segredo da vitória está em entrar no altar do Senhor. O altar da humildade, o altar do reconhecimento, da fragilidade do pecador, mesmo tendo sido remido por Cristo, mas não passa de um pecador, e somos pecadores. Enquanto Jesus não vier, estivermos na glória com Ele, não passamos de um pecador, porém, um pecador remido. Amém.